Amém, gente? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor mais uma noite. Amém? Eu quero te convidar a dar um oi para o irmão. Fala, oi irmão, tudo bem? Mesmo que estiver longe, dá um oi para ele. Oi irmão, tudo bem com você? Deus abençoe sua vida. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 7, verso 13. Tira um pouquinho do salão para mim, Samuel, por favor. Joga mais um pouquinho aqui no retorno. Pode sentar, irmão, pode ficar à vontade. Pode se sentar. Amém. Obrigado, chegou. Mateus, capítulo 7, verso 13. Amém. Abaixa um pouquinho para mim, Samuel, por favor. Está dando a microfonia. Irmão, vou te pedir para você permanecer atento comigo aqui, atenta. Pelo menos uns 30, 40 minutos. Eu não quero me alongar hoje, tá bom? Então eu te peço atenção aí, não deixa nada te distrair. E vamos lá para a leitura. A minha Bíblia, ela traduz isso aqui, é a RA. A minha Bíblia dá o título aqui como As Duas Estradas, né? E aí a gente vai entender. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Irmão, vamos ler até aí momentaneamente. Quero pedir para botar no verso 13, por favor. A Bíblia está nos mostrando duas possibilidades. É uma porta estreita e uma porta larga. Todos entendem esse versículo assim? Porta estreita e porta larga. O que Jesus, isso aqui é a fala de Jesus, tá? O que Jesus está nos conduzindo e nos ensinando? Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Então a gente está entendendo mais ou menos aqui que eu preciso passar na porta estreita, ou seja, a gente precisa se livrar dos nossos pecados, abandonar as nossas vidas erradas, aquilo que a gente faz de errado, para entrar por essa porta estreita. A porta estreita, irmão, ela só é possível através de Jesus, porque a porta estreita é Jesus. Para que a gente viva uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, é necessário passar pela porta estreita. Amém? A gente não pode achar que a porta é de qualquer forma. É uma porta larga, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Tem uma porta estreita e é difícil passar. E a própria palavra nos ensina, porque a larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por qual porta? Pela porta larga. Ou seja, existem muitas pessoas que veem uma porta e acham que é a porta que é Jesus, mas se a porta é larga, ela não é de Jesus. A porta de Jesus é estreita. Ou seja, nós precisamos sim submeter a nossa vida à vontade de Deus e à sua palavra e os seus ensinamentos para ser salvo. Amém? A Bíblia ela é bem prática, irmão. Ela vai nos ensinar de forma bem simples e bem rápida, e bem prática também, porque olha, ou você entra pela porta estreita, ou você entra pela porta larga. Há sempre uma escolha para você, há sempre uma escolha para mim. Mas eu não quero chamar atenção para a porta, eu quero chamar atenção para o caminho. Amém? Eu não quero que você foque na porta agora, eu quero que você foque no caminho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Joga no versículo 14 para mim, por favor, Lu. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. A ênfase que Jesus quer dar aqui, irmão, não é somente na sua entrada, mas é também na sua caminhada.
Jesus não quer dar uma ênfase somente para, olha, não, eu pego uma pessoa, eu conduzo ela até Jesus, Jesus é a porta, glória a Deus. Mas a Bíblia também diz que Jesus é o caminho, e o caminho é apertado. Como assim, Rickson? Eu vou exemplificar. Não adianta, irmão, não adianta a gente só vir na igreja e achar que não existe uma caminhada apertada para a gente andar. Não é uma caminhada onde você é livre para fazer o que você bem entender. Não é uma caminhada que você é livre para pecar da forma como quiser. Porque o caminho, além da porta ser estreita, o caminho também é apertado. Além da entrada, olha, vir para a igreja, se converter, proclamar Jesus, é apertado. Para isso acontecer é necessário espremer. Mas para caminhar com Jesus, irmão, é necessário também espremer. Não é eu vim para a igreja, eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu entreguei minha vida para o Senhor, agora eu posso viver de qualquer forma. Não, existe uma caminhada, irmão. O processo até sermos salvos, até Jesus consumar tudo no final dos tempos, porque Ele consumou na cruz a nossa possibilidade de salvação. No final dos tempos Ele vai consumar ou a nossa salvação ou a nossa condenação. E aí, o que vai dizer se a gente realmente está salvo, não é somente se entramos pela porta estreita, mas é se permanecemos no caminho estreito. A porta é a sua entrada na igreja. O caminho estreito é o resto da sua vida. A gente se concentra muito em contabilizar quantas pessoas foram salvas. A gente se preocupa muito, deixa eu ver se fulano foi salvo. Fulano veio para a igreja, disse que aceitou Jesus, batizou, está salvo. A gente fica contabilizando salvação, irmão, mas a salvação, ela não é somente quando você entra, mas sobretudo a sua caminhada. E não é que você vai caminhar da forma como você quer, que Deus vai te dar salvação, ou não é só porque você caminha da forma como Jesus descreveu, que você vai ser salvo. Não é sobre isso, é sobre entendermos, irmão, e no nosso coração a gente seguir o Evangelho, porque a gente entendeu que o caminho é apertado, e que não é fácil, e não era para ser fácil. Uma coisa que Jesus nunca disse para nós, que seria fácil, que não teria perseguição. Jesus nunca falou isso. Jesus também nunca falou que a gente poderia viver da forma como a gente quisesse. Não, eu vou salvar vocês, vou morrer na cruz, para vocês não precisarem morrer, e vocês podem viver da forma que você quiser. Não. O mesmo Jesus que fala sobre a porta estreita, o caminho apertado, ele fala também que aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Jesus não está somente comandando, você vem até a igreja, olha, aquele que vier, bater na porta e entrar, eu vou abrir e vai entrar, ou seja, nós temos acesso. Mas Jesus também disse que toma a cruz e seguir a Ele, e quem não toma a sua cruz e não segue a Ele, não é digno dele. É o mesmo Jesus que falou isso, falou aquilo também. Por isso que a gente precisa de uma vez por todas, irmão, entender que não é somente o caminho, não é somente a porta, é também o caminho. Jesus não quer que você passe pela porta e se perca dentro do caminho. É por isso que o Evangelho, irmão, ele não te arrebata de uma vez. Por isso que Jesus, você não vai aceitar Jesus e se converter, e no momento que você for salvo, você vai ser arrebatado. Não vai ser assim. Jesus quer que você viva nessa terra, demonstrando com frutos que você foi salvo. E essa demonstração de frutos vai ser o seu caminho. E agora a minha dúvida é, irmão, você está andando num caminho apertado, onde você abre mão daquilo que você gosta, abre mão daquilo que você quer, abre mão daquilo que você deseja, para agradar a Jesus, para cumprir o que está escrito, ou você está andando num caminho largo da forma como você quer? Porque nós não podemos negligenciar o poder que há em caminhar com Jesus, irmão. Nós não podemos negligenciar o poder que há em obedecer os mandamentos. E ainda que o caminho seja apertado, obedecer Jesus vai nos levar para a morada eterna com Ele. Glória a Deus por isso. Nós não podemos viver, irmão, achando que a nossa vida ela vai acabar aqui. Nós não podemos viver achando que depois que a gente morrer já era. Ah, Rickson, mas a gente é muito novo, eu sei. Eu me converti, irmão, com 18 anos. Sabe onde é que eu estava? Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu me converti com 18 anos e
Cara, se eu soubesse como que seria, eu teria convertido com 15, 14, 13, 10. Se eu soubesse como que seria a caminhada com Jesus, eu tinha me convertido muito antes. Porque ainda que o caminho seja apertado, irmão, fazer a vontade de Deus, agradar a Deus é bom demais. Você não tem noção. Talvez você até tenha. E eu estou falando para alguém em casa. Mas agradar a Deus é bom demais, irmão. Porque nós estamos agradando simplesmente a pessoa, quem nos criou, né? A gente está agradando aquele que esquadriou o nosso coração, aquele que nos formou do pó da terra, aquele que nos dá o fôlego de vida. Agradar a Deus é bom demais. Nós não podemos passar a nossa vida, irmão, tentando agradar a nós mesmos. É muito vazio. Agradar a Deus que é bom. Jesus, ele sabe disso. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer que Jesus, para agradar ao Senhor Deus, ele não teve como usurpação a sua posição. Guarde isso em seu coração, irmão. Filipenses 4 vai falar que ele, sendo em forma de Deus, ele sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não quis atribuir para si o cargo de Deus. Ele simplesmente se esvaziou e assumiu a forma de servo. O nosso maior padrão e exemplo e modelo de obediência é Jesus. Porque Jesus, sendo Deus, ele se esvazia para agradar a Deus. A Bíblia vai falar que, eu acredito que é Isaías 53, vai falar que agradou a Deus moer Jesus. Deus se agradou em machucar Jesus. E tudo isso, irmão, por amor a mim e a você. E tudo isso porque Jesus foi moído e ao mesmo tempo, não é isso aí não, eu acho que não é isso não. Acho que é o 53:1, vê se é o 53:1. Não, eu vou achar depois e falo para vocês. Procura aí para mim depois. A Bíblia diz que Deus se agradou, teve prazer em moer o seu Filho por amor a nós. E Jesus ao mesmo tempo, pode falar. 55? 5. Não é isso não. Não é isso não, deixa quieto. Depois a gente acha, eu passo para vocês. Jesus, ele conhece tanto a Deus, irmão, que ele sabia que ele poderia assim se esvaziar de si mesmo, assumir a forma de servo para agradar ao Pai. Aí, 53:10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A gente está falando aqui, irmão, de Jesus. A gente está falando aqui do nosso Deus, que, vamos falar assim, moeu o seu Filho. Abandonou o seu Filho, deixou o seu Filho na morte, para que nós pudéssemos receber vida. E Jesus, ele não faz isso, irmão, ele não faz isso com raiva ou com rancor no coração. Ele é moído, ele se entrega à morte, como diz em Filipenses, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, para agradar a Deus. Se Jesus está dando um ensinamento para nós, meus amigos, é porque o trem é bom. Confia. Confia. Por que não pode fazer isso, aquilo? Irmão, Deus me criou, Deus te criou, Ele sabe o que faz bem para nós e o que faz mal. Amém? Quando Deus mandou a gente não embriagar com vinho, Deus sabia o que estava falando, irmão. Quantas pessoas a gente tem aí que se embriagam e mudam a sua personalidade, brigam com seus amigos, brigam com seus familiares, arrumam confusão na família. Quantas pessoas aí que se embebedam, que usam drogas e estão aí numa situação a ponto de morrer, estão com problemas de fígado, de pâncreas, de tudo. Se Deus mandou a gente não embriagar, se Deus mandou a gente não fazer essas coisas, é porque Ele sabe que vai ser bom para mim e para você. Por isso que agradar a Deus, irmão, é automaticamente nos agradar, mas o nosso padrão de prazer está
nublado, está neblinado. A gente precisa de um óculos para enxergar qual que é o verdadeiro padrão de prazer. O nosso prazer está pautado, irmão, nas coisas do mundo. Antes da gente se converter, o nosso prazer, o que é prazer? É ter um carro bonito para aparecer para os outros, é ter dinheiro, é ficar desfilando com cerveja, com bebida na mão, é ter contato com danças e com músicas que não agradam a Deus e que não fazem parte da mensagem do Evangelho. Esse é o padrão do mundo, irmão. E até que a gente se encontre com Jesus e entenda o verdadeiro padrão de prazer, a gente vai continuar tendo comunhão com o mundo. É apertado o caminho. Não é um caminho largo de prazeres carnais e terrenos. É um caminho apertado de sim sofrer na carne, como Jesus sofreu para agradar a Deus. E a promessa, olha, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ou seja, Jesus sofreu na carne. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Isso é uma promessa. A Bíblia está falando aqui em Isaías 53 do nosso Senhor Jesus. E a vontade de Deus prosperou em suas mãos. Porque Jesus foi moído segundo a vontade de Deus. Se o maior exemplo, irmão, se o maior exemplo da nossa vida obedece a Deus, nós temos que seguir. Nós somos muito tentados. E aí a Bíblia vai falar que nós somos tentados por aquilo que a gente quer. E é realmente por aquilo que a gente quer que a gente é atraído. Nós não somos atraídos por algo que a gente não quer. Concorda comigo? Nós jamais seremos, o diabo está me tentando, irmão. Não é você mesmo. Quando a gente ficar demonizando a tentação, a gente vai cair no mesmo problema. Porque a gente vai sempre atribuir o nosso erro a uma divindade maldosa, que é o diabo. Não podemos atribuir ao nosso erro a Satanás, irmão. Satanás simplesmente tem as bandejas, mas quem vai de olho na bandeja e pega o que está escrito na bandeja de Satanás e o que está na mão do diabo, somos nós. Quem se dobra à tentação, eu e você. Não existe uma divindade cósmica diferente do mal, maligna, com chifre, asa e capetão, te tentando, irmão. Você é tentado por você mesmo. Você é tentado por aquilo que você quer. Qual o seu desejo? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nós somos tentados por aquilo que desejamos. A nossa visão de prazer, a nossa visão de tesouro, ela está embaçada. Porque a palavra vai dizer que aquele que acumula tesouros na terra, a Bíblia, na verdade, ela vai nos convidar, Jesus vai nos convidar, olha, não acumulem tesouros na terra, acumulem tesouros no céu. Porque na terra, tudo é consumido, tudo acaba. E no céu não, no céu é eterno. Então, onde tem que estar o nosso padrão de prazer? No Senhor Jesus, na eternidade, no céu. Onde o nosso padrão de prazer não deve estar no mundo e naquilo que o mundo oferece. Existem cristãos que passam pela porta estreita. E é muito fácil de identificar a pessoa que passa pela porta estreita, mas anda no caminho largo. É a pessoa que professa a fé, fala que crê em Jesus, eu sou crente. E crente tem várias definições, tá, irmão? Crente não é só dizer que é crente, não. Porque a gente também padronizou o termo crente. Nós tomamos para nós, o crente é crente, não é cristão. Mas o crente, ele pode acreditar em qualquer coisa. O crente é só alguém que crê. O cristão, a pessoa que proclama a fé, eu creio em Jesus, e vem para a igreja, começa a ter contato com a igreja, mas sua vida lá fora, no dia a dia, não mudou nada. Na verdade, ele passou pela porta estreita, mas ele está andando em um caminho largo.
Ele passa por essa porta que é estreita, que é apertada, mas o caminho em que ele anda é largo. E ele não está indo para a salvação, ele está indo para a perdição. O crente que não se transforma, que não tem o seu padrão de prazer moldado segundo o Evangelho de Jesus, ele está andando na porta larga. O crente que passa pela porta estreita, mas diariamente ele luta, diariamente ele se esforça para rejeitar as ofertas do mundo, para rejeitar aquilo que o mundo acha bonito, esse sim é o crente que anda no caminho estreito. Quer ver um exemplo? Hoje em dia, com TikTok, Reels, Instagram, essas coisas, virou uma moda mulheres mostrarem o seu corpo. Virou moda. Você abre e vê um negócio lá, virou normal. Se isso é o que o mundo está demonstrando, eu e você, minhas queridas irmãs que estão aqui hoje, vocês não podem mostrar. A palavra do Senhor vai dizer que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Você não pode utilizar do seu corpo de forma pejorativa. Você percebe que o princípio é o mesmo, mas a aplicação é diferente no dia a dia, porque os tempos mudam. Há 10 anos atrás não tinha TikTok, não tinha Instagram direito, o Instagram estava nascendo, muitos de vocês eram crianças, alguns de vocês eram crianças, mas eu vi o Instagram nascendo, não tinha isso. Hoje em dia já é a coisa mais normal do mundo. E aí a gente vê a dancinha e todo mundo começa a viralizar a dancinha. E aí meninas pequenas de 15, 16, 17, 18 anos estão mostrando o seu corpo de forma deliberada na internet e achando que está abafando. Não está. Porque vocês, quando fazem isso, seguem o padrão que o mundo quer de vocês. E os homens, quando assistem esse tipo de coisa e curte, e compartilha e segue, estão alimentando essa indústria. E quanto mais engajamento, quanto mais envolvimento, mais você tem contato e mais você propaga isso. Vocês estão entendendo? O mundo, ele traça um padrão, e esse padrão ele vai se transformando. Esse padrão ele vai mudando com o tempo. O nosso papel, irmão, não é nos atentar ao que pode, ao que não pode, não é nos atentar ao modo como é propagado isso, mas é nos atentar aos princípios. Está entendendo? Não é o modo, porque o modo muda. Daqui 10 anos talvez nem Instagram exista mais. Quantos lembram do Orkut? Quantos eram vivos na época do Orkut? Levanta a mão e teve Orkut. Eu tive Orkut. Quem teve Orkut aí? Está vendo? Aqui não teve Orkut, ali não teve, lá não teve. Minha prima nasceu em 2009, cara. Ela está com 13 anos de idade. 2009 não, 2008, não é, Hannah? 14 anos de idade, Hannah vai fazer. Vai fazer ou já fez? Já fez, né? Vai fazer. Hannah, quando ela nasceu, nem tinha Orkut mais, praticamente. Orkut acabou. Tem quantos anos isso que o Orkut acabou, você sabe? Depois joga aí e me fala. Eu acho que deve ter uns 10 anos que o Orkut acabou. Daqui 10 anos, irmão, talvez nem exista TikTok mais. Daqui 10 anos, talvez nem exista Instagram mais. Mas aí, Rickson, quer dizer que vai acabar essa forma das meninas, das mulheres mostrarem o seu corpo? Não. Vai ter uma outra forma. Vai mudar a forma como as pessoas se comportam diante da internet? Não. Sim, talvez sim, desculpa. O que não vai mudar, irmão, são os princípios. Os princípios de Deus, eles são imutáveis. Então, ainda que você veja hoje um modo, antes era Orkut, ninguém via nada. A moda do Orkut era fazer perfil fake, se passar por outra pessoa. Hoje em dia a gente nem vê isso mais. Mas a moda do Orkut era perfil fake para se passar por outras pessoas. Hoje em dia a moda é Instagram, TikTok, dancinha.
Daqui 10 anos vai ser outro. Só quando chegar daqui 10 anos, eu quero que vocês estejam preparados para se deparar com o modo como o pecado estará apresentado ao mundo. Porque o pecado ele sempre vai fazer presente no mundo. O que vai mudar é a sua aplicação. Mas quando você tem um princípio bem estabelecido em seu coração, você não se dobra ao padrão que o mundo quer traçar. Amém? Por isso que não tem falha, irmão. Estabeleça os seus princípios. Eu sei que muita ideia, muita coisa muda na nossa cabeça. Eu mesmo, vou dar um exemplo para vocês. Eu era da igreja, eu tocava bateria, que antes de reformar isso aqui, bateria quietinha, eu tocava bateria, tocava violão. E teve uma época que eu dei umas deslizadas na fé. Eu vinha para a igreja, eu tocava, mas aí eu ia para a festa, eu saía com meus amigos, aí eu comecei a ter contato com bebida alcoólica, cerveja, dança, não sei o quê. Aí quando eu assustei, eu afastei da igreja. Ok? Estou aqui hoje. Glória a Deus. Mas a nossa mente, quando a gente é novo, ela muda muito. Muda demais. Se uma coisa eu queria ter falado para mim há 8 anos atrás, com 16 anos, quando eu entrei no ensino médio praticamente, né? Estava no 2º ano. Se tem uma coisa que eu gostaria de falar, é, olha, calma a sua mente. Começa a ler a palavra de Deus, começa a ver o que Deus quer de você. Não deixa que o mundo e as coisas do mundo te tirem da presença de Deus. Vai te evitar de sofrer muito. A nossa mente, quando a gente é novo, vai mudar. Há uma hora eu estou fervente em oração, querendo Jesus. Na outra hora eu vejo meus amiguinhos para a festa, eu quero ir para a festa também. Isso é normal. Normal. O que não é normal, meus irmãos, é nós negociarmos os nossos princípios. E foi o que eu fiz. Eu negociei os meus princípios. Então eu acreditava em algo e eu seguia esse algo, mas num ponto da minha caminhada eu abri mão dos meus princípios para agradar o mundo. Então eu comecei a beber, me embriagar. Comecei a ir para a festa, comecei a dançar, não sei o que, tal, menininha, tal. Começou assim. E aí, aos poucos, eu fui me afastando da presença de Deus. E aí eu entrei na faculdade com 18 anos, e tal. 9 meses depois, eu me converti de verdade. Glória a Deus. Mas a nossa cabeça vai mudar, irmão, mas deixa eu te falar. Vocês que estão nessa fase de transição, deixa eu falar com vocês. Não deixe, irmão, que os seus princípios mudem. Não deixe que nada e ninguém tire você da presença de Deus. Porque se você começa a namorar um rapaz, se você começa a namorar uma moça, e essa pessoa te tira da presença de Deus, irmão, tem algo muito errado. Porque quando eu comecei a namorar com aquela moça ali, que hoje é minha esposa, ela me aproximou do Senhor, ela não me afastou de Deus. Um dos motivos pelo qual eu firmei top na igreja é porque eu tinha alguém do meu lado que me apoiava a fazer isso. Então, nesse período de transição da nossa cabecinha pequena, com 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, se associe com pessoas que vão te aproximar do Senhor. Isso é caminhar no caminho estreito, irmão. Porque o mundo, ele quer nos fazer sentir vontades que ele sente. Mas nós não somos do mundo. Nós somos do Senhor Deus. Deus não quer que a gente fique uma vida inteira servindo ao mundo, servindo às nossas vontades, aos nossos próprios desejos. Eu acredito que agora, 8h30, já tem um tanto de gente no botequim bebendo. Eu vou além, tem um monte de gente bêbada já. Tem um monte de gente dançando as músicas do mundo lá. Tem um se esfregando no outro, não sei o quê. Eu sei que tem, porque eu já estive nesse ambiente. Rickson, por que você está aqui, irmão? Porque eu vi que aqui é melhor. Eu vi que aqui eu não preciso tentar agradar outras pessoas. Aqui eu não preciso estar segurando um copo de cerveja para me incluir. No ambiente do Senhor, meu irmão, a única coisa que precisa é um coração quebrantado. Você entende que
estar na igreja é muito melhor. Porque antes eu tinha a igreja como um lugar ruim, eu tinha a igreja como um lugar onde os meus pecados apareceriam. Mas ei, não é que meu pecado aparece por causa que alguém vai virar e falar o que eu fiz. Meu pecado aparece porque eu me deparo com a luz do Evangelho. E eu penso, uau, eu preciso mudar. Jesus traz à tona quem nós somos, o que a gente tem de ruim. E Ele não deseja que a gente continue ruim. É por isso que o convite, entrai pela porta estreita e andai no caminho estreito. Porta estreita, caminho estreito, vida. Amém? Não podemos andar num caminho largo. Não podemos entrar por uma porta larga. Jesus não quer isso para você. Então que você, no seu mais íntimo, no mais íntimo do seu coração, saiba, irmão, que o que Deus tem para nós é muito melhor. O que Deus tem para mim e para você é muito melhor. Ah, Rickson, você está falando especificamente de quê? De tudo. Eu estou falando especificamente de tudo. Porque se você é do mundo, você não tem uma esperança quando você não encontra o amor na sua vida. Quando você é do mundo e acaba um relacionamento, você fica extremamente triste, você fica, nossa, meu Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sua cabeça fica a mil. Sabe o que aconteceu quando eu terminei o meu antigo relacionamento? Eu comecei para bar beber, eu comecei para festa, eu endoidei o cabeção. Foi justamente nessa época que eu dei uma desviada. Porque a minha cabeça, ela não estava no Senhor Jesus. E aí, por ordem de esquecer, porque é isso que Satanás quer que você faça. Satanás quer causar uma amnésia temporal em você. Então ele quer que você saia para beber, saia para dançar, saia para ficar com um tanto de gente, saia para sair beijando todo mundo. O diabo quer isso. Porque ele sabe que dessa forma, você vai se anestesiar por uma noite, e no outro dia vai vir consequências piores, porque você vai se lembrar do que você fez, que não foi certo, você vai se lembrar das coisas que você falou, você vai se lembrar dos ambientes que você andou, e você vai continuar triste por causa da situação que te fez ir para esse lugar. Não tem como correr, irmão. Quando eu ficava bebendo a noite toda, o sábado inteiro, hoje eu fico na casa de Deus, né? Glória a Jesus. Mas antes de me converter, eu ficava a noite inteira no sábado, de madrugada, bebendo. Eu ia com meus amigos para minha casa e a gente ficava bebendo. Cara, domingo inteiro eu ficava, tipo de depressão no quarto. Eu não conseguia sair. Não era ressaca, eu não bebia esse tanto. Mas o peso que a culpa que vinha sobre mim me paralisava. Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, e agora? E ficava lá. Só existia. Porque é isso que o pecado traz, e é isso que Satanás quer, ele quer te anestesiar. Jesus não, irmão, Jesus quer te curar. E a cura de Jesus não precisa nem de anestesia, não. Ele mesmo já remove a ferida. Quando nós somos do mundo e queremos esquecer algum problema, a gente faz esse tipo de coisa. Eu sei, irmão. Mas quando a gente é do Senhor, quando a gente pertence a Jesus, o amor da nossa vida é Ele. Quem nós mais desejamos é Ele. Aquele que satisfaz todas as nossas vontades é Ele. Sentimentalmente está machucado, vem para Jesus. Você está decepcionado com alguém que falou mal de você, alguma amizade que acabou. Irmão, Jesus é o nosso melhor amigo. Ele é o único. Temos conforto em Jesus. Então, eu lhe pergunto, vale a pena andar com Jesus, irmão? Vale. Eu respondo, falo que vale. Vale sim. Porque eu não estou mais servindo ao meu próprio eu. Estou servindo a Cristo. É um estilo de vida. Jesus quer que você mude o seu estilo de vida. O evangelho, o cristianismo, irmão, é um estilo de vida. Não é uma simples mudança ali temporária de atitudes. É uma mudança eterna.
Jesus não quer que você deixe de fazer algumas coisas, Ele quer que você deixe de fazer tudo o que desagrada a Ele. Caminho estreito. É apertado, irmão, vai passar um tempo, você vai se acostumar, e você vai começar a ter prazer no caminho estreito. Pode demorar 1 ano, pode demorar 6 meses, pode demorar 2 anos, mas em algum ponto da sua vida, você vai ter prazer em caminhar em um lugar estreito. Porque ainda que a gente ande em um caminho apertado, mas andar num caminho apertado e ruim com Jesus é melhor que andar num caminho largo sem Ele. Porque nós não vivemos esperando somente a nossa morte física, mas nós anseiamos a nossa morte física para que usufruemos da vida espiritual. Então não vão ser, irmão, 80 anos da minha vida, 90 anos que eu vou viver nessa terra, que vão me tirar da eternidade com Jesus. Andar no caminho estreito, passar pela porta estreita, é falar para Jesus: Jesus, eu sei que esse tempo eu estou peregrinando, e que em algum momento o Senhor vai voltar, ou eu vou morrer, e o Senhor vai me levar para morar com o Senhor. Isso vai ser muito melhor, irmão. O que você prefere? Uma temporariedade, 80 anos, 90 anos da sua vida em pecado, e uma morte eterna, com consequências gravíssimas, conforme a própria palavra do Senhor nos mostra, mas eu não vou falar do inferno agora. Uma vida de 90 anos de pecado, 90 anos de pecado, ou 90 anos servindo ao Senhor Jesus e a eternidade com Ele. Nós temos que medir. Você prefere uma vida de pecado, de agradar a sua própria vontade, de fazer aquilo que bem lhe entende e lhe apraz? Ok, vão ter consequências. Tudo que a gente plantar, nós colheremos. Então vão ter consequências uma vida de pecados? Vai ter consequência? Vai. Muito possivelmente você não será salvo. Muito possivelmente você estará no inferno. Muito possivelmente, por causa de 80 anos vividos nessa terra, você vai passar a eternidade sofrendo. 80 anos de prazer, eternidade sofrendo. Como a Bíblia mesmo diz, Jesus mesmo diz: aquele que perde a sua vida por amor a mim, achá-la. E quem ganha a sua vida, perdê-la. Em outras palavras, quem passa a vida inteira, a peregrinação por essa terra inteira, agradando a si mesmo, vai perder a sua vida. E quem perde a sua vida na peregrinação, quem deixa de fazer os próprios desejos, as próprias vontades do coração, por amor a Jesus, encontrará na eternidade a sua vida. É com vocês, irmão. Rickson não pode escolher nada para você. São 2 caminhos. Não falamos no início? 2 estradas. Entrai, Mateus 7, 13. Nós já estamos finalizando, irmão. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. E aí eu quero levar para vocês uma pequena exposição até o final do capítulo 7, porque vai servir para iluminar a nossa mente. Olha: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Até aí. Jesus está dizendo que pelos frutos nós conheceremos quem é dele. Porque a pessoa que é salva, irmão, ela pode até pecar, mas a sua vida não é uma vida de pecado. Ela pode até errar. A gente não vai agora demonizar o erro, não. É normal. 1 João vai falar, 1 João 2, se eu não me engano, vai falar que aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. Acaso é Deus mentiroso? Não. Aquele que diz que não tem pecado, zomba de Deus. Então todos nós temos pecados. Todos nós erraremos. Por mais santo que a gente seja, por mais perfeito no nosso andar, no nosso falar, vão ter momentos que a gente vai deslizar. Mas a pessoa que é salva no Senhor, ela está andando no caminho estreito, e no momento que ela pisa fora do caminho estreito, o Senhor pega ela e coloca ela de volta. E ela segue andando pelo caminho estreito. Da mesma forma que uma pessoa que não é salva, ela passa pela porta estreita e ela continua na sua vida errada, e ela sai do caminho, e ela continua vivendo da forma como ela quer. E não há ninguém que o resgate, porque servir a Jesus, irmão, é uma escolha pessoal. Obedecer a Deus é uma escolha pessoal. Se você em seu coração, lá dentro, você anseia em obedecer ao Senhor Jesus, saiba que no momento do seu deslize, Deus estará lá para estender a mão e te colocar de volta no caminho. Mas se você não deseja, não anseia, não quer saber de Jesus, não quer saber da igreja, tudo bem, irmão. Não vou falar que você é pior ou melhor que eu, não. Mas você não vai usufruir daquilo que a palavra de Deus diz. Quem anda de qualquer forma e não anseia ser salvo, vai passar pela porta estreita, vai se batizar, vai encontrar Jesus, vai começar a vir para a igreja, vai começar a ter contato com as coisas de Deus, vai servir na igreja, vai tocar na igreja, vai expulsar demônio na igreja. Mas a pessoa não deseja a presença de Jesus. Ela deseja talvez um cargo, ela deseja talvez aparecer, ela deseja às vezes ser reconhecida. Essa pessoa, em algum momento da vida dela, ela vai sair do caminho estreito e ela vai para o caminho largo. E não há quem o resgate. Porque a pessoa que sai do caminho estreito e tem relacionamento com Jesus e ama Jesus, ela clama: Senhor, me ajuda. E Jesus vem e coloca essa pessoa de volta no caminho. Agora, a pessoa que não quer relacionamento com Jesus e não anseia pelas coisas de Deus, e não anseia andar em santidade, e não anseia a salvação, irmão, ela vai sair do caminho, ela não vai estar nem aí, ela não vai clamar: Jesus, me ajuda, porque ela não quer ajuda. Ela não quer ajuda. Ela quer continuar servindo aos seus próprios prazeres. Por isso que não podemos, irmão, negligenciar o poder do nosso clamor. Erramos, Jesus nos coloca de volta no caminho. Erramos e não queremos nada com Deus, nós continuaremos andando em terras perdidas. Nós continuaremos andando em círculos. Nós continuaremos passaremos pela porta estreita, mas andaremos no caminho largo. 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em vós. Em umas palavras mais fáceis, porque essa versão minha é muito doida de ler. Se você falar que você não tem pecado, você é um mentiroso. Qual que é a diferença, irmão? A diferença é que aqueles que caminham com Jesus e são salvos, são pecadores arrependidos. E no momento que erram, clamam: Jesus, me ajuda. E aí a gente tem aquela passagem do bom samaritano, que descia um homem de Jerusalém para Jericó. E aí ele estava à beira do caminho largado.
até que o bom samaritano veio, pegou esse homem, cuidou desse homem, colocou ele na hospedaria. Meu filho, volta para o caminho que você estava. Volta para Jerusalém. Volta para o caminho da salvação. De quem é o papel de nos colocar de volta no caminho? De quem é o papel de nos cuidar, de sarar as nossas feridas? É do bom samaritano. E o bom samaritano aqui é representado por Jesus. O papel de nos cuidar é Jesus. Jesus cuida de você, irmão. Jesus cuida das suas feridas. Mas o papel de caminhar e de desejar Jesus é nosso. Amém? Então, lá em Mateus 7, 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus e nem a árvore má produzir frutos bons. Em outro ponto, a palavra de Deus vai dizer: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. A gente traça um paralelismo, um paralelo. A gente pode fazer um paralelo entre essas mensagens. Porque a Bíblia nos convida a produzir frutos dignos de arrependimento. E vai falar que uma árvore boa não pode dar frutos maus. Então, se nós somos uma árvore boa, se nós estamos ligados na videira que é Jesus, ainda que a gente erre, o nosso fruto é um fruto de arrependimento. E ainda que erremos, o Senhor nos colocará de volta no caminho. Mas se não somos uma árvore boa, nós produziremos frutos maus. E tem aqueles famosos versículos, Mateus 7, 22, né? Muitos vão dizer: Senhor, nós expulsamos demônios, Senhor, nós curamos, nós pregamos, nós servimos na igreja, nós fizemos um tanto de coisa para você, Jesus. Jesus vai virar e falar: eu nunca vos conheci. Ou seja, servir na igreja, ter os dons para pregar, ter dom para curar, ter dom para orar, ter dom para tocar e servir na igreja, e tocar em grandes festivais, e cantar bem em grandes festivais, irmão, isso não vale nada. Isso não vale nada para a nossa alma. Eu posso estar pregando para vocês aqui, meus queridos, eu estou edificando a vocês, mas se a minha vida não está em conformidade com aquilo que eu estou falando, eu é que não vou ser edificado. Por isso que eu não gosto de olhar, e nem de pregar, e nem de pregadores que olham para a plateia, que olham para o público, de cima para baixo, não. O pregador está no mesmo crivo do juízo de Deus. O pregador vai sofrer a mesma observação do Pai. Senhor, nós pregamos, nós não pregamos? Não, mas isso não tem nada a ver. Conhecer a Jesus não tem nada a ver com estar pregando, irmão. Talvez você conheça a história, mas o que Jesus quis passar, de novo eu falo sobre princípio e não modo. A ideia que Jesus quis trazer para nós, ela não é uma ideia de tipo assim, o cara está pregando, ele é top. Não. A obra da salvação é diferente. Então muitos vão falar que fizeram um tanto de coisa para Jesus, mas calma, eles estavam andando no caminho estreito? Não. Então não vai ser salvo, porque Jesus não conhece. Verso 24: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A gente já lê esse versículo aqui meio perdido no meio da Bíblia, a gente não entende o contexto. Mas você percebeu que a gente foi fazendo uma leitura para entender o contexto? Jesus está continuando o que ele está falando. Se vocês servem a Jesus na igreja, se vocês proclamam a Cristo, mas não andam num caminho estreito, se vocês tocam na igreja, se vocês pregam, se vocês fazem coisas, e não escutam as palavras que eu vos tenho falado, irmão, vocês serão como
as pessoas que edificaram a sua casa sobre a areia. Jesus está continuando o seu sermão, ele está continuando o que ele quer falar, ele quer dar ênfase. Quem escuta o que eu falo e não pratica, edifica a sua casa sobre a areia. Quem escuta o que eu falo e pratica, vai ser como um homem. Ele vai comparar dois homens. Um homem que edificou a sua casa sobre a areia e um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Uma pessoa que passou pela porta larga ou pela porta estreita e está caminhando numa porta larga, é a pessoa que edificou a sua casa sobre a areia. Ou uma pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha, e ela passou pela porta estreita e ela anda pelo caminho estreito. Por quê? Porque ela faz a vontade do Pai. E ela vai ser como uma pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. E Jesus finaliza o seu sermão falando isso aí. Volta no 27. Porque, na verdade, depois há um relato de Mateus. O verso 28 e o verso 29 é um relato do evangelista, mas até o verso 27 é Jesus falando. Jesus finaliza o seu sermão falando: caiu a chuva, transbordaram-se, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A ruína daqueles que se dizem cristãos, mas não caminham em um caminho de retidão e de santidade com o Senhor, a queda é grande. Porque, irmão, deve ser muito frustrante achar que está agradando a Deus e, na verdade, está desagradando. Deve ser muito frustrante a gente estabelecer um padrão de fé que só existe na nossa cabeça. Deve ser muito frustrante a gente achar que a Bíblia é um livro antiquado e ultrapassado, e quando a gente descobre que, na verdade, a única coisa que mudou foi o modo como as coisas acontecem, e os princípios são os mesmos. Quando a gente descobre que, na verdade, a Bíblia é um livro tão atualizado quanto a nossa vida, irmão, não por causa do modo, mas por causa dos princípios, a gente toma um choque. Porque, quer ver um exemplo no que a Bíblia pode ser considerada ultrapassada, e eu vou concordar? A mulher que estava em um ciclo menstrual, que estava sangrando, a mulher sangrando, ela não poderia entrar em ambientes públicos, ela não poderia sentar nos bancos, ela não poderia ter relações com seu marido. Hoje em dia pode? Normal, cultural. Existem coisas que a Bíblia é cultural, irmão, para o povo de Israel. Mas sobre princípio, a Bíblia ela jamais vai mentir. A Bíblia jamais vai ser ultrapassada. Então a gente precisa saber no que entender que a mulher não podia frequentar lugares públicos enquanto estava no seu período menstrual vai acrescentar para a nossa fé. O que vai acrescentar? Nada. Não acrescenta nada. E tira alguma coisa também? Não. A gente entendeu que os tempos mudaram. A gente entendeu que a cultura mudou e tudo bem. Nós entendemos que a mulher não é impura porque ela está passando por aquele período. Isso não tem nada a ver. Isso era para a época, ok? Mas existem coisas que são doutrina, que é ensinamento, que é princípio de Deus, e isso é imutável. Isso é imutável. Quando Deus fala sobre santidade, quando Jesus fala sobre caminho estreito, quando Jesus fala sobre porta estreita, Ele não está simplesmente contando uma história ou passando uma ideia para uma cultura, ou passando uma ideia cultural, vamos falar assim. Ele, na verdade, está estabelecendo os seus princípios. Olha, andem pelo caminho estreito, porque a porta que leva para a perdição é larga. Você faz muita coisa, mas Jesus quer que você ande em um caminho estreito. Isso é doutrina. E aí é o que fala, Mateus, joga no 7 lá, 7:28. Mateus 7:28. E finalizou Jesus o sermão. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, ensinamento, princípio. Verso 29, para finalizar. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas até contavam uma historinha, irmão, mas Jesus pregava com autoridade.
Os escribas até contavam o contexto, o que não podia fazer, mas Jesus, irmão, ensinava com autoridade. Por quê? Porque ele era o próprio Verbo. Ele é o próprio Verbo. A sua mensagem aponta para ele mesmo. Amém? Se prenda a princípio, irmão. Se prenda a princípios. Dessa forma você sempre andará no caminho estreito. Amém? Não se preocupe se você passou pela porta estreita, porque dentro da porta estreita você pode se desviar para o caminho largo. Se preocupe em porta estreita e caminho estreito. Dessa forma vocês nunca se perderão. Amém?